Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de microbiologia e imunologia com o nosso conteúdo de imunologia, sistema complemento. Na última aula, a gente vai continuar utilizando o material didático fornecido pela Eliara Maria Soares e Melina Sobral Espinosa, da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, vinculada ao programa de pós-graduação de Imunologia Básica e Aplicada na disciplina de Integração Imunológica, Imunologia Básica Clínica. Então a gente vai continuar utilizando esse material didático para o roteiro dos nossos estudos, visto a qualidade do material fornecido pela Eliara e pela Melina. Esse material ele continua disponível na internet, caso vocês precisem utilizá-lo para como um roteiro de estudos, é só procurar Sistema Complemento Eliara Maria Soares e Melina Sobral Espinosa, que vocês devem encontrar esse material com facilidade na internet. Na última aula nós falamos sobre o histórico, nós falamos sobre as funções e falamos sobre as vias de ativação. Tanto a via de ativação clássica, quanto a via das lectinas e as vias alternativas. Todas elas vão desembocar na via de ataque à membrana. Como eu sei que é um pouco complexo o entendimento desse conteúdo, eu vou dar tipo uma revisão do conteúdo das duas aulas iniciais, onde a gente viu via clássica, via da lectina e via alternativa, antes de entrar no conteúdo propriamente dito dessa aula, que é via clássica, né? Ou que é a parte final da ativação das vias, que é a formação do complexo de ataque à membrana. Na via clássica, a gente viu que ela é uma via dependente de anticorpos. Só aí já pode suscitar uma dúvida. Hudson, a gente está trabalhando resposta imune inata. Exato. Que é, a gente viu as células, a gente viu os órgãos linfóides primários e secundários, a gente viu agora, está vendo agora o sistema complemento. Mas os anticorpos só não são produzidos na resposta imune adaptativa? Eu falei logo no começo da aula que essa separação entre resposta imune inata e resposta imune adaptativa ela é meramente pedagógica, porque ela não acontece na fisiologia humana. A relação entre resposta imune inata e resposta imune adaptativa ela é muito próxima, então é muito difícil você diferenciar uma coisa da outra. A gente vai ver que parte da resposta imune inata são um procedimento de preparação da resposta imune adaptativa. E quando a resposta imune adaptativa ela se desencadeia, ela utiliza ferramentas que a gente diz da resposta imune inata. Por que a gente faz essa separação? Porque existem dois grupos de eventos na imunidade que estão relacionados à nossa defesa. Os eventos gerais e rápidos, que são considerados amplamente por imunidade inata, e os eventos específicos e um pouco mais lentos, que são considerados resposta imune adaptativa. A construção de anticorpos é uma característica que demanda tempo de preparação, gera memória, é específica, são todas características da resposta imune adaptativa. Mas a ativação do sistema complemento pela via clássica, utilizando anticorpos, ela é rápida, ela é inespecífica e ela não gera memória. Todas as características da resposta imune inata. Então, quando a gente está trabalhando ativação do sistema complemento, a gente vai trabalhar como parte de uma resposta imune inata, porque ela é rápida, é inespecífica e não gera memória, e ela tem componentes de ativação da resposta imune adaptativa, como a liberação de mediadores quimiotáxicos, né? Mediadores químicos que atraem células para o local da infecção, promovendo a inflamação. Então, a primeira dúvida que pode surgir a respeito da via clássica é isso. Ela é uma via da resposta imune inata ou é da resposta imune adaptativa, uma vez que ela depende de anticorpos, ela é dependente de anticorpos. Ela é considerada uma via da resposta imune inata, porque ela atua de maneira inespecífica, rápida e não gera memória. Embora para que ela seja desencadeada, ela necessite de uma ferramenta
da resposta imune adaptativa, que são os anticorpos. Então a gente pode separar as proteínas do sistema complemento como as proteínas da defesa, da defesa inata, enquanto que os anticorpos são as proteínas de defesa da resposta imune adaptativa. Nessa via de ativação, a via clássica, a gente tem a união desses dois elementos para o desenvolvimento de uma atividade. Então a gente vai ver que a ativação, a gente já viu, na verdade, que a ativação da via clássica ela depende de anticorpos. Por quê? Porque a proteína C1 ela se liga a anticorpos e aqui independe do tipo de anticorpo. Pode ser IgG ou IgM, então ela não é específica. Ela não é específica também contra o patógeno. Quando um anticorpo se liga a um antígeno, seja ele bacteriano, seja ele fúngico, seja ele de protozoários, seja ele de eumintos, essa ativação do sistema complemento vai ser sempre desencadeada da mesma maneira. Então, ela não é específica, por isso ela é considerada resposta imune inata. Ok? Então, a gente tem a ativação de C1. C1 vai ser a primeira proteína da cascata proteolítica da ativação do sistema complemento pela via clássica. Isso acontece como C1 cliva C2 em C2A e C2B e C4 em C4A e C4B. Todas as moléculas A vão fazer a inflamação. Essas moléculas, elas, por serem pequenas, elas são rapidamente disseminadas pelo tecido. As células do sistema imune contêm receptores para essas subunidades A das proteínas do sistema complemento. E conforme os receptores se ligam a essas subunidades A, as células são atraídas para o local da onde esses elementos estão sendo liberados. Ruth, como é que a célula sabe de onde ela está sendo liberada? Conforme ela detecta, ela começa a se movimentar e pelo aumento na concentração dessas partículas A liberadas, elas sabem que há dali uma maior atividade do sistema complemento. Não entendi como é que isso acontece. Imagina que você tem um cheiro na sua casa. Tá? Você está lá e começa a sentir um cheiro de bolo forte. Acontece muito na casa de vocês? Na minha casa eu não sei o que é. Independente da casa. Começou a assar alguma coisa, o primeiro lugar que cheira na casa é o meu quarto. Então, o bolo está no forno, eu já pergunto para alguém, tá, o bolo está queimando? Não, acabamos de olhar, porque eles ainda não sentiram o cheiro e eu já estou sentindo o cheiro de bolo dentro do quarto. Então você sente o cheiro do bolo, mas esse bolo está onde? Esse bolo está na sala, esse bolo está na cozinha, esse bolo está no quarto das crianças, tá? Onde é que esse bolo está? A primeira coisa que você faz é sair atrás da onde há a maior intensidade do cheiro. Não é isso? Então você vai na sala, o cheiro diminuiu. Não, então você volta para o quarto. Do quarto você encaminha-se para a cozinha e o cheiro vai aumentando. Aí você vai andando para a cozinha, o cheiro vai aumentando até você encontrar o bolo. A célula faz a mesma coisa, ela encontra uma partícula, então ela começa a se movimentar. Daqui a pouco ela encontra duas partículas. Opa, para cá a concentração de partículas já é maior do que para lá. Então, esse lado aqui é da onde vem a origem. Ela continua se encaminhando para aquele local. Daí ela encontra 4, 6, 8, 10 partículas até encontrar o local onde está sendo desencadeada a ativação do complemento. O C1 ele não cliva o C2 e o C4 apenas uma vez. O C1 ativa essas moléculas aqui várias vezes. E essas moléculas aqui vão formar várias C3 convertases. As várias C3 convertases vão ser formadas em várias C5 convertases, como a gente vai ver na aula de hoje. Então esse C2 ele não libera um único C2A, nem um único C2B, ele libera uma sequência, uma grande quantidade de C2As e C2Bs e várias moléculas também, de C4A e C4B. Essas várias moléculas vão se ligar à membrana
micro-organismo invasor. Quando essas duas moléculas elas se ligam juntas, elas têm sítios de interação entre elas, elas se ligam juntas, elas formam um complexo, o complexo chamado de C3 convertase. Quando elas estão unidas, elas não são conhecidas pelas suas subunidades, pelo componente das suas subunidades, elas são conhecidas pelo complexo que ela forma, e é uma C3 convertase. Isso é importante por quê? Porque C3 convertase, ele cliva C3, e novamente, não é uma única molécula de C3 que está sendo clivada. Várias moléculas de C3 estão sendo clivadas, várias moléculas de C3A estão sendo liberadas, várias moléculas de C3B vão se associar à superfície do patógeno. O C3B ele pode se associar de forma livre à superfície do patógeno, ou ele pode utilizar seu sítio de interação ao complexo C3 convertase. Quando o C3 se liga ao complexo C3 convertase, ele tem a formação de um novo complexo que é chamado de complexo C5 convertase. Qual é a função de C5 convertase? Clivar C5 em C5A e C5B. Novamente, há várias clivagens de vários C5s, liberando vários C5As, vários C5Bs. C5A, C3A, C2A, C4A, todos esses são elementos quimiotráticos, né? São elementos químicos atraentes de células do sistema imunológico. Então, quando a célula detecta pelos receptores específicos essas moléculas circulantes nos tecidos, elas tendem a desencadear uma atividade para a migração para o local da maior concentração desses elementos, até encontrar esses micro-organismos para promover a sua remoção, ou a remoção dos seus fragmentos. Ah, caramba, não consegui. Será que eu consegui? Consegui, olha lá. Aí, por quê? Porque o próprio sistema complemento tem a capacidade de lise, de destruição desses micro-organismos, mas os fragmentos desse micro-organismo precisam ser removidos. Então, quando as células do sistema imunológico chegam lá, se todos os micro-organismos já tiverem sido eliminados, elas vão fazer o processo de limpeza, de retirada desses fragmentos para que haja o funcionamento normal do tecido. Então, essa é a via clássica. Apesar de ser dependente de anticorpos, ela é uma ativação do sistema imune inato. Por quê? Porque ela é inespecífica, ela é rápida e não gera memória, todas as características da resposta imune inata. Aqui a gente tem o vídeo rapidinho novamente. Os antígenos sendo reconhecidos pelos anticorpos, os anticorpos se ligando a C1, C1 vai clivar C4 em C4A e C4B, C4B vai para a superfície do micro-organismo, C4A vai fazer a atração de outras células para o local da infecção. Assim como vai acontecer com C2. C2 vai ser clivado em C2A e C2B. Novamente, aqui ó, C2A vai parar na superfície, porque esse vídeo é anterior a 2015. Após 2015, C2B é que vem para cá, tá? O complexo C4B, C2B é o chamado C3 convertase, que cliva C3 em C3A e C3B. Vejam, várias moléculas de C3 são clivadas até que uma dessas moléculas se associe ao complexo da C3 convertase, convertendo essas moléculas em C5 convertase. Por que essas várias moléculas são? Porque várias delas podem ser hidrolisadas pela água antes da inserção na superfície do micro-organismo, como a gente viu. Quando uma desses elementos se liga a C3 convertase, a gente tem a formação da C5 convertase. Aqui cessou a atividade de clivagem de C3 e passamos a clivar C5 em C5A e C5B. C5A vai fazer a inflamação e C5B vai dar início à fase final da ativação do sistema complemento, que é a formação do complexo de ataque à membrana. Perfeito. Além dessa via clássica, como nós vimos também a ativação da via das lectinas. A via das lectinas atua independentemente de anticorpos. Então, aqui ela atua exclusivamente com ferramentas da resposta imune inata.
Por que ela é independente de anticorpos? Nessa via, a gente viu que as lectinas se ligam a pumps. O que é mesmo um pump, Hudson? São padrões moleculares associados a patógenos. Todos os patógenos eles têm padrões moleculares que são característicos deles. Então, alguns indivíduos têm peptidoglicanos. Quem são esses indivíduos? Bactérias gram positivas. Alguns têm lipopolissacarídeos. Esses são as bactérias gram negativas. Outro tem ergosterol, que são lipídios específicos de membrana celular de fungos. Existem os vírus de RNA, fita simples, de fita dupla. Nossa célula não tem RNA de fita dupla, então é uma molécula característica. Vírus de DNA de fita simples, a gente não usa DNA de fita simples na nossa célula, então é uma molécula característica. Então cada micro-organismo, cada conjunto de micro-organismos tem os pumps, são as suas identidades moleculares, são as formas com que o nosso sistema imunológico utiliza para reconhecer, para diferenciar esse micro-organismo das células das células do nosso próprio organismo. As lectinas são proteínas conhecidas por fazer aglutinação. E elas promovem esse processo porque elas têm fácil de ligação com carboidratos. E existe um carboidrato que é bastante característico de bactérias. Esse carboidrato é chamado de manose. Então, a via das lectinas tem esse nome porque ela inicia não pela C1, mas por uma proteína chamada de MBL, uma lectina ligadora. O B é de binding, né, que é de ligação, a manose. Manose a gente sabe que é um carboidrato, e esse carboidrato é facilmente encontrado, principalmente encontrado, melhor dizendo, na superfície das bactérias, associados às glicoproteínas nas bactérias. Então, quando o C1 reconhece uma manose, ela sabe que esse indivíduo não é uma célula do meu organismo, porque meu organismo não utiliza manose na superfície das suas glicoproteínas. Então, por anos de contato e anos de evolução do nosso organismo, nosso sistema imunológico desenvolveu ferramentas bastante, não é abrangentes, não. É quando não é específico. Qual é a palavra? O contrário de específico. Inespecífico não, tem outro termo. Específico é de ampla atuação, né? Depois eu lembro a palavra, eu não consegui ouvir você daqui, só eu ouvi o inespecífico. Então aqui independe de quem apresenta a manose aqui, independente de se é uma bactéria gram-positiva, se ela é uma bactéria gram-negativa, se ela é uma E. coli, se é uma Shigella, se é uma Escherichia, se ela é um coco, se ela é um bacilo, se ela é uma bactéria espiralada. Apresentou manose aqui, a C1 vai reconhecer do mesmo jeito, de forma não específica, de forma abrangente, não é abrangente a palavra que eu queria falar, mas abrangente serve de forma abrangente e atua da mesma maneira. Então, C1 é MBL, C1 é via clássica, a MBL se liga na via das lectinas. Por isso a via é chamada de via das lectinas, porque quem atua na primeira ação da via é uma proteína da família das lectinas. Então, a partir disso, a cascata proteolítica é idêntica à da via clássica. Então, a diferença entre via das lectinas e via clássica é, primeiro, que via das lectinas é independente de anticorpo, enquanto via clássica é dependente de anticorpo. Segunda diferença, a via das lectinas começa com MBL, uma lectina ligadora de manose, enquanto que a via clássica começa com C1, um complexo de proteínas que tem a capacidade proteolítica. MBL também tem capacidade proteolítica. O que é isso mesmo, Rudis? Capacidade proteolítica é a capacidade de uma proteína de quebrar outras proteínas, mas não é quebrar assim de destruir, é clivar, não é? É ativar pela retirada de um fragmento. Então, algumas proteínas elas estão na forma de pré ou pró-proteínas. Então, elas têm partes
que não permitem a sua ativação. Quando você remove essa parte, elas são ativadas. Esse negócio de retirada, de ativação por retirada de fragmentos é o que a gente chama de proteólise, tá? Então aqui a gente vai ter uma cascata proteolítica, onde um conjunto de proteínas vai estar clivando e, por isso, ativando outro conjunto de proteínas. Cada fragmento dessas proteínas tem uma função. Então, o MBL vai clivar C2 em C2A e C2B. C2A vai fazer o quê? Exatamente, inflamação. E vai clivar C4 em C4B e C4A. C4B vai fazer o quê? Isso, se ligar à superfície do micro-organismo invasor. Então, aqui a gente tem a figura com C4B associado a C2B. O complexo C4B, C2B é chamado de C3 convertase. C3 convertase tem a função de clivar C3 em C3A e C3B. Novamente, esse processo aqui acontece muitas vezes, porque a gente vai ter que ativar várias C3 convertases. Várias C3 convertases vão ativar vários C3 e perdão. E a gente vai ter a formação de várias C5 convertases. Cada C5 convertase dessa vai clivar vários C5 e os C5 vão dar início a vários complexos de ataque à membrana. Então, a via das lectinas diferencia-se principalmente da via clássica pelas duas características principais. São independentes de anticorpos e começam com a proteína MBL. No mais, a cascata proteolítica é completamente idêntica à da via clássica. E aqui a gente tem o vídeo. Deixa eu baixar aqui o volume. Ok. Então a gente tem o vídeo da Jéssica e da Carla, né, que produziram esse material visual. A Jéssica e a Carla fazem um trabalho bom, mas elas trazem aquele problema de que a MBL acaba clivando C3. MBL não cliva C3, quem cliva C3 é a C3 convertase. Mas o importante que ela quer mostrar aqui, é que na superfície das bactérias nós temos esse carboidrato específico chamado de manose. Essa manose vai ser facilmente reconhecida por proteínas chamadas MBLs, são lectinas ligadoras de manose. Então, o que elas fazem? Elas se ligam à manose. A partir dessa ligação, a lectina ligadora de manose vai poder ativar tanto C4 como C2, formando C2A, C2B, C4A, C4B. Então, aqui a gente tem a ativação de C4, formando C4A e C4B. C4A vai ser liberado no tecido para fazer inflamação, para atrair células do sistema imunológico para o local da inflamação, e C4B vai se associar à superfície da bactéria, se ligando à parede celular das bactérias. A partir daí, a gente tem a ativação de C2. C2 também vai ser clivado em C2A e C2B, suas subunidades A e B. A também vai ajudar a fazer a inflamação e B vai se associar à superfície. Novamente, a ilustração mostra apenas esse processo acontecendo uma vez, mas enquanto a MBL estiver ligada à manose na superfície das bactérias, C2A e C4A, C2A e C2B, C4A e C4B vão estar sendo produzidos constantemente. Aqui vem o pequeno equívoco das meninas. C3 é clivado pela C3 convertase, que é o complexo de C4B e C2B, e não por MBL. C3 vai se associar à superfície da bactéria de forma livre ou se ligar ao complexo C3 convertase, formando a C5 convertase, que vai clivar C5 em C5A e C5B, e C5B se associa à superfície da bactéria, dando início à fase tardia ou à segunda fase da ativação do sistema complemento, que é a formação do complexo de ataque à membrana.
Por fim, a gente tem a via alternativa, onde a gente não tem proteínas iniciadoras. Tanto na via clássica quanto na via das lectinas, nós tínhamos C1 ou MBL. Na via alternativa, a gente não tem essa proteína. Ela acontece pela ativação espontânea, pela hidrólise espontânea de C3, formando C3A e C3B espontaneamente. C3A é conhecido como um mecanismo de inflamação. E C3b ele vai se ligar à superfície do patógeno. Mas essa reação espontânea acontece tão raramente que elas por si só não ativam o sistema complemento. Elas não têm intensidade de... o sistema complemento não, o sistema imunológico. Elas não têm intensidade de sinal suficiente para a ativação do sistema imunológico. O que acontece? Vários C3 são formados, mas a maioria deles é hidrolisada, é inativada pela água, o que os tornam ineficazes, né? A menos que um C3 desse se ligue à superfície de um patógeno. Se ligue a uma superfície de patógeno como, Hudson? Reconhecendo PAMPs, por exemplo, zimozan, parede celular de leveduras, ácido teicoico ou lipoteicoico ou lipopolissacarídeos. Todos esses elementos são fontes de ligação para o C3. Quando um C3 desse encontra a parede de um patógeno, ele mantém sua estabilidade, ele não é hidrolisado pela água, mas se ele mantém-se livre, ele é rapidamente hidrolisado pela água para evitar uma atividade inespecífica da via de ativação alternativa do sistema complemento. Então, C3 é clivado espontaneamente, gerando C3b e C3a. C3b se liga à superfície de um patógeno, reconhecendo um daqueles PAMPs, zimozan, ácido lipoteicoico, ácido teicoico, lipopolissacarídeos, qualquer um desses elementos característicos de micro-organismos invasores. E a partir disso, C3 vai se ligar à proteína B. Proteína B é uma proteína, também é uma proteína que precisa ser clivada, só que C3 não tem capacidade de clivagem de proteína B. Quem é que vai fazer isso? O fator D. O fator D vai clivar B em fator B e fator BA, formando o que a gente chama de C3 convertase alternativa. Por isso que é via alternativa. Só que essa C3 convertase ela é instável. As ligações químicas entre essas duas moléculas são muito frágeis. Elas precisam ser estabilizadas. Então, uma outra proteína chamada de properdina se associa a esses elementos para que haja o ganho de estabilidade da C3 convertase. A partir dessa estabilidade, C3 convertase é capaz de clivar várias moléculas de C3 e essas moléculas de C3b vão se associar à superfície do patógeno agressor. C3A intensifica o sinal da inflamação e a partir desse momento a gente tem a ativação do sistema imunológico, recrutamento de células para o local da infecção. Quando um C3b desse se associa à superfície de um patógeno, ele pode se ligar novamente a uma proteína B, assim como acontece na via clássica ou na via das lectinas. Quando a via clássica e a via das lectinas são ativadas, vários C3b são clivados. Alguns deles se associam livremente à superfície do parasita. Ou esses elementos, eles se ligam ao fator BB. O fator B, que é clivado pelo fator D em BB e BBA. Esse C3b e fator BB é chamado de C3 convertase. Quando um C3b se associa a uma C3 convertase, ele forma uma C5 convertase. E aí independe se essa C3 convertase é formada por C3b e fator BB ou ela é formada por C4b e C2b. A C3 convertase, sempre que se associa a um C3b, gera uma C5 convertase, que cliva o C5 em C5A e C5b e dá início à fase final da ativação do complexo de ataque à membrana, que é o que a gente vai discutir nos próximos 30 minutos. Vai lá, dá uma descansadinha, tome uma água, espaireça sua mente e volte aqui para a gente terminar de trabalhar sistema complemento. Até daqui a pouco.